Olha, caramelo! Vai pegar esse apelido, hein? Tem argumentos. Mas eu tenho argumentos Então aqui. vai, você não teria muitos direitos, argumentos, mas eu sou generosa. Mas eu vou argumentar aqui, eu acho que você que tá em casa vai concordar comigo. O que eu falei ontem no programa aqui? Você já entrou pelo cano uma vez também? Literalmente. Mas é o seguinte. Gostem. O que eu falei ontem aqui no programa? tomaria 3, isso que você falou. Peraí, irmão, deixa eu molhar o bico aqui, velho. Você tá muito emocionado. Calma aí, segura a bicicleta. O negócio é o seguinte, eu falei ontem que os brasileiros não conseguem passar pela nata europeia. Eu não coloquei a Inter de Milão na nata europeia. Ou coloquei ontem no programa? Não. Não coloquei. Não colocou. Ponto Falou que positivo ela pra vinha mim. depois. Posso argumentar? Pronto, peraí. Dá uma segura. Respira, doutor. Calma, que daqui a pouco eu vou terminar aqui. Senão vai ficar uma loucura e ninguém vai entender nada. O negócio é o seguinte, eu falei isso ontem. O Al Hilal, muita gente acha que tá na Ásia, né? Porque tá na Arábia, tá na Ásia. Mas é um time europeu perdido lá na Ásia. Porque a folha, a folha salarial dos caras é de 200 milhões de reais por mês. Só em linha comparativa, a folha salarial do Palmeiras é entre 20 e 25 milhões de reais por mês. Então, o time europeu... 3 gols brasileiros, com a minha avaliação. Os brasileiros não conseguem passar pela nata europeia. Logo, nenhum brasileiro será campeão da Copa do Mundo. E o Hilal é a nata europeia? É lógico que é. É melhor que a Inter de Milão? É claro que é melhor. Claro que é melhor que a Inter de Milão. Se jogasse a Champions igual lá, podia bater de frente com os outros aí. 200 milhões de reais por mês a folha salarial dos caras por mês. Então, pra você, o Al Hilal já passou pelo Fluminense. Tchau, obrigado. Empacota e manda pra casa. Claro que sim, tá louco. Você acredita no Fluminense? Folha da Inter de Milão. Na moral, ele Fluminense. Ele pede. Que do Fluminense, sim. Mas eu tô falando do Al Hilal, doutor. Eu tô falando do Al Hilal. Não acabou o argumento que eu tô falando do Al Hilal, doutor. Não sei se o senhor ouviu. Você vai gritar com o doutor, não. Ouvir e escutar. Eu tô falando do Al Hilal, eu tô falando do Fluminense. Ô, Capela, calma aí. É que você... Mas a gente colocava o Manchester City na primeira prateleira e ele foi eliminado ontem pelo Al Hilal. Pelo time europeu, que tá perdido na Ásia. Rapidinho, Capela. Não dá pra escutar isso, fica quieto. Renata, Não dá pra... Doutor, calma aí. Não dá pra escutar isso, fica quieto. Não dá. O Capelanes... Desculpa, a Inter de Milão, a Internacional chegou numa final de Champions. Só isso. Ganhando de Barcelona, ganhando de vários clubes importantes. Tomou 5 na final, mas chegou na final de Champions. O que o Fluminense fez ontem, você chegar aqui e desmerecer minimamente... Ninguém tá desmerecendo. Agora, só um detalhezinho. Aquela Inter de Milão, que tomou 5 na final, era comandada por quem? Por Simone Inzaghi, técnico de quem agora? Al Hilal. A Inter derreteu, gente, depois da Champions. A Inter não existe mais, derreteu. Entendeu? É isso. Deixa eu só fazer esse argumento pra você. Vamos lá, doutor. O Al Hilal é um time europeu que ganhou de 4-3 com 3 gols de brasileiros. E daí? 3 gols de brasileiros. Então, peraí, o que tem de brasileiro aí? O que tem a ver isso? Muito. O que tem a ver? Muito brasileiro aí. Mas o que tem a ver? Não entendi o Até quem fez o tá gol. misturando salada com palmito, salada com maçã. O que tem a ver uma coisa com a outra aqui, pode velho? misturar, doutor, que fica gostoso com maçã também, tá? Agora eu vou falar uma... Renata, por gentileza. Maçã? Dentro da nossa experiência e convivência em 18 anos aqui dentro do Jogo Aberto, eu nunca vi um caramelo tão atiradinho como esse. O cara torce para todos os times argentinos que caíram. Torce, eu tenho provas disso. Eu tenho provas. Não me julgues por ti mesmo. Tira ele do ar. Não torço. E outra coisa, o cara é contra o futebol brasileiro, Não falou que sou os europeus iam massacrar. Isso. Falou isso A nata, inúmeras vezes aqui. A nata, sim. Entendeu? O vice-campeão não é nada. O que está acontecendo com A ele? nata. O que está acontecendo com ele? Você está não consegue ouvir o que eu falei? Eu falei da nata europeia. A nata europeia não caiu ainda. Ninguém aqui concorda com o que você fala. Mas não quero que concorde, eu tô aqui pra fazer média. Eu não tô aqui pra Vice-campeão da Champions não é nata? A Inter, a nata europeia. Só é vice-campeão. Para, se é vice bom, é vice morto. Para com isso aí, sim. Quando você era vice, você não comemorava também. Você não pode, Capela. Você é meu irmão, mas você não pode chegar aqui. Olha o que o Fluminense fez ontem, cara. A partida que o Fluminense fez ontem contra a Inter. A Inter chegou na final da Champions, irmão. Você tem que só hoje aceitar que... quieto? Irmão, a partida que o Fluminense fez ontem contra o time europeu, finalista de Champions, a gente tem que chegar aqui e bater palma. Não é tentar desmerecer, irmão. Se você quiser dar sua O opinião, você Fluminense vai não era favorito. Não era favorito. E dentro de campo, com 3 minutos, ele faz 1-0. Depois ele segura o jogo inteiro e no final ele decreta um 2-0. O Fluminense, ele foi disciplinado, coordenado, ele foi atrás do que o técnico dele queria, ele segurou um time que é excelente, mas que ontem foi pior que o Fluminense. Então tem que reconhecer. Não é uma questão de torcida ou não torcida. Eu acho que o importante é que ninguém imaginava, ou pelo menos a maioria, poucos imaginavam o Fluminense nas quartas de final. E o que é mais legal é o seguinte, um técnico democrático que ouve o que o jogador fala. Quando o Thiago chega no Renato e fala, vamos fazer assim, 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 que vai ser melhor, Renato. Ele já está cansado, deixa ele isolado lá na frente, que foi o Arias.
Então você percebe que o cara, pô, é verdade, ele tem razão, meu jogador. Não é aqueles caras prepotentes, arrogantes. Não, quem monta o time, o esquema é meu. Não, você tem razão. Vamos fazer o melhor. Vamos fazer o melhor. Quantos técnicos mandaram o seu atleta calar a boca numa opinião tática? Ó, é melhor isso, que o cara tá sentindo aquilo. E o Renato demonstrou isso, por isso que ele é tão grande quanto é. Mas a frustração do Capelanes é a frustração dos organizadores dessa competição que queriam uma mini Champions League e que não está tendo, que está sendo surpreendido. Então essa é a frustração. Entendeu? Eu acho engraçado o oportunismo do Ulisses, porque quando o Renato Gaúcho foi cotado... Peraí, eu te ouvi, agora você vai me ouvir. Quando o Renato Gaúcho foi cotado para a seleção brasileira, foi um dos primeiros a reclamarem aqui do Renato Gaúcho. Agora, porque classificou o time para a fase para frente, agora já virou gênio também. Gente, vamos resumir aqui. O Fluminense mereceu classificar, mas jogou como um time pequeno também. Como os brasileiros. O time pequeno se ganhou da Fluminense jogou mal contra o Mameló de Sandals. Isso sim, mas ontem jogou muita bola. Tem que saber jogar o jogo. Aumenta a dose do O Flamengo quis bater de frente e é o que aconteceu. Você tem que saber o que você tem nas mãos. O que adianta jogar como time grande, gigante, absurdamente no alto, como o Manchester City, e tá eliminado? Pois é, tem toda a razão. Então às vezes você precisa, não é só como você joga, é como você classifica. Quem tem razão? E os brasileiros, quem é que imaginava 2 brasileiros nas quartas de final? É engraçado, tava todo mundo aqui falando que o Fluminense ia perder o jogo. Agora tá todo mundo aplaudindo. Mas é lógico. A gente analisa o que nós vimos. É que a ignorância tem um limite. Pronta. Tudo fazedor de média com você aí. O meu placar de ontem foi vitória do Fluminense, classificação. Do Ronaldo Giovanelli, vitória do Fluminense, classificação. Do Sgarbi, vitória do Fluminense, classificação. O vira-lata aqui é você. O vira-lata tem caramelo. Eu vou falar fora do ar. Gente, mas para aí. Você viu um jogo, você vai insistir, o Fluminense tá classificado ou não? Tá. Independentemente de palpite que você tenha dado, quem é que não viu o jogo e que o Fluminense conseguiu uma estratégia perfeita e se classificou? Mas ganhou, não, perfeita. Eu vou discordar. Por que não foi perfeita? Tomou gols. Ganhou com as calças na mão ontem. O Fluminense ganhou. Vem cá, o Fábio fez pelo menos 2 milagres incríveis. Duas bolas na trave. O Fluminense teve gol anulado. Poderia ter mais, ainda teve gol anulado. O Inter perdeu um gol, aquele cara horroroso lá Eu que não perdeu quero debaixo defender o da Renato trave. Gaúcho, eu não gosto disso pelo meu histórico, mas é merecido e tem que reconhecer. Eu tô secando mesmo, Capelanes, cara. Desculpa, você assistiu o jogo com a TV desligada, irmão. Você assistiu o jogo com a TV... O Fluminense jogou muita bola ontem. Parabéns. O Fluminense jogou muita bola, irmão. O Renato anulou os caras, jogou muita bola. Everton Guimarães, deixa eu chamar o Everton pra ele falar sobre a classificação do Fluminense. Você acha que foi assim um jogo com as calças na mão? É isso, Everton? As calças na mão. Não, Renata, não foi. O Capelanes insiste na tese e torce para a tese dele dar certo. Então o cara vai remoendo em cima disso. Uma coisa é o palpite antes do jogo, né? Ontem a gente falava disso no grupo, né? Perdi minhas pilicas lá e tal, que eu fui na Inter, normal. Eu fui na Inter, aí o City contra o Al-Hilal eu fui no City e eu errei. Quem acertou foi o Renato. Na postura que ele armou o time, Renato deu uma aula de uma coisa que ele não demonstra ter tanto assim, que é humildade. Mas ele foi um cara humilde para mudar o sistema, para colocar 3 zagueiros e 3 volantes, para aceitar a orientação de jogador, como o Thiago Silva, que é um líder dentro de campo. Sorte dele, Renato, de ter um jogador tão importante. Olha a idade que o Thiago Silva tem, olha a liderança, o quanto esse cara ainda joga bola. Um outro que está ao lado dele ali, um pouco atrás, que é o Fábio, 44 anos, quase da minha idade, você é um garoto, né? Então, num jogo de futebol, valendo vaga, no Mundial, que o Fluminense já recebeu, ou vai receber, 237 milhões até agora. Isso vale muito para o Fluminense. E o Fluminense foi lá, mudou a estratégia, teve humildade para se cercar, obviamente sem a bola, ter o cuidado, né, de congestionar o meio-campo, de ter uma linha de defesa mais sólida e depois deixar jogar quem tem talento para jogar. Então o Fluminense se segurou, foi na boa, 2-0 e cala a boca, zip de quem tá achando que, com a calça na mão, e daí, meu irmão, Copa você tem que passar. O Brasil, segundo tempo contra a Bélgica lá na Copa, o César cortou a folha, fechou o gol, e daí? Também fez grandes defesas, o Brasil voltou para casa. Entendeu? Então, Copa, se der, você joga bem, sabe? Se melhor ainda, se golear, mas o negócio é eficiência. O Fluminense foi eficiente, humilde. Aliás, Felipe Luiz, você é um grande cara, um grande treinador, aprende um pouco
com o Renato nas estratégias de jogos decisivos. Não queira impor sua ideia acima de tudo, não, porque torcer para a tese é uma desgraça. Meu Deus do céu, o Capelanes, que desmanchou um sofá para se vestir hoje, consegue irritar hoje o Brasil inteiro. Hoje ele conseguiu. Para de falar meu nome, gente, por favor, olha, o que foi, Capelani? Você quer argumentar, você quer de novo, gostaria ou de aceita que dói menos? Não, o quê? Pelo amor de Aceitar? Não, O cara você não tá acha. tirando. Que nota você daria para a atuação do Fluminense ontem? Nota do Fluminense? Olha, você quer que eu ontem, seja engenheiro ontem, de não tô obra falando da pronta? Copa do Mundo. Ontem, É. nota do Fluminense? 6. Para, larguei. 6. Larguei. 6 porque deu espaço para o adversário, 2 bolas na trave, Fábio fez 2 milagres, o cara perdeu o gol debaixo da trave. Olha o tempo que o Lautaro Martinez levou para conseguir dar um chute, que é o melhor jogador do time. Olha o que ele falou agora. Ele falou, Fábio fez milagre. O Demorou Fluminense muito. paga um salário altíssimo pro Fábio, que é um Fez baita 2 goleiro, pro cara milagres. fazer milagre, irmão. Vem cá, O goleiro tava 44 pra anos de isso, idade. pô. Desculpa, gente, eu sei que tá todo mundo... E Aliás, o Sommer tomou um gol do Cano no meio das pernas. meio das Eu não pernas. gosto de ver goleiro tomando gol no meio das pernas. Sempre acho que é uma coisa deprimente. Humilhante, né? todo mundo aqui tá secando, todo mundo tá secando os brasileiros aqui. Não tem um torcedor, tirando o Edu, né? Mais ou menos também, Edu. Todo mundo tá secando os brasileiros aqui. E agora querem fazer média que os brasileiros Não, eu não tô secando os vão avançar. brasileiros. Ninguém Por quer que que brasileiro dá atenção, campeão, irmão? Eu não estou. É mentira isso, nós não estamos. Você tá torcendo pra Eu quem? quero ver Palmeiras ou Fluminense campeões, eu quero. Quero que o Fluminense pode se desgastar muito nessa Copa, vai jogar muito tempo. Eu gostaria de fazer, porque eu joguei com zagueiros que eles não entendiam muito bem o que você passava na pré-eleição, doutor, e muito menos no campo. Você falava, não tem sobra dentro da área pequena, não tem mais sobra, dentro da área grande, Cicinho, não tem mais sobra. E a gente tinha os zagueiros assim, mais ou menos, sabe, assim, que ele entendia. E a gente conversava com ele de um modo que ele pudesse entender as coisas que acontecem no mundo. Porque você tem que ter aquele lado psicológico. Eu estou casado com uma psicóloga, então você tem que ter um lado psicológico desse. E você tem que ter um discernimento para falar com pessoas desse naipe. Traz para mim, meu assistente, arrume até um assistente. Então você começa a falar com delicadeza. Presta atenção no que nós estamos falando para você, velho! Não tem sobra mais! Ninguém aguenta mais você falando desse jeito, caramelo! Presta atenção, menino! E você tem, depois você dá uma camaçada, 2 só. 1, 2, pronto. Já coloca na cabeça do menino o que tem de sedimento para ele aprender. Sabe qual é a chance do Capelanes mudar de ideia? Zero. Zero. Como é que você falou aquele dia 000? Não tem nada. Entendeu como é que a gente fala? Como é que é esse Gerente e zero. É, gerente e zero. Não muda nem que a porca torça o rabo, ele É